eu vou querer que vocês participem comigo desse tema, e nessa participação eu preciso que vocês falem rápido, tá? Não bora ficar esperando que o professor pergunte 3, 4 vezes para falar, porque a gente vai falar sobre soluções para problemas ambientais, e eu quero saber quais soluções vocês conseguem me trazer sobre esses problemas, certo? Isso vai ajudar bastante na hora de produzir o material. Então, vamos lá, ó. Eu vou começar com uma pergunta básica e eu quero que vocês me tragam o que é que vocês acham que existe. Quais são os principais problemas ambientais da nossa região? Galera, se vocês entenderem por problemas ambientais, para vocês, quais são os problemas que fazem parte da nossa região em questão de ambiente? Quem é que pode me trazer aí alguma coisa? Poluição, sei lá. Poluição, tá. Mas me define aí melhor o problema ambiental, poluição na nossa cidade. Poluição é uma coisa meio ampla, sabe? Ah, o que altera fica alteração climática, entendeu? Tanto da seca. Pronto. Ó, poluição. A poluição é um problema ambiental em todo lugar, certo? Porque se existe ser humano, vai existir poluição. Só que é o seguinte, quando a gente fala de alterações climáticas e tudo mais, aí já é um assunto que é de relevância global. Por quê? Porque ela acontece por N fatores. E assim, eu garanto para vocês que Coité está muito longe da média de responsabilidade de poluições globais. Aqui não é área de agronegócio, aqui não é área de agropecuária, aqui não é área industrializada. Tem as suas indústrias? Tem. Tem seu grau de poluição? Tem. Mas ele é ínfimo em relação aos outros lugares. Vocês falam de poluição, mas assim, que outras coisas podem me trazer, além da poluição que tem na nossa região? Poluição de quê? O que é que o pessoal de Coité polui? Com que eles poluem? Poluição é uma coisa ampla, né? Pode ser poluição da terra, poluição do ar, poluição da água. E aí? Eu A pedi? Vitória colocou no chat ruas. Pô, gente, eu não tô vendo o chat não, tá? Eu infelizmente não consigo ver o chat. Então tá, poluição de ruas. Então você tá falando que um dos problemas ambientais daqui de poluição que a gente tem é o lixo, tá bom? Certo. Sim, a cidade de vocês ela tem lixo nas ruas, né? Infelizmente, onde tem ser humano tem lixo nas ruas. Se você pisa em algum lugar, você vai ver lixo em algum canto, que é fruto de seres humanos, tá? A gente vai falar sobre poluição de lixo. Inclusive, existem dois tipos de lixo, né? O lixo orgânico e o lixo não orgânico. E a gente trata como fala de lixo, a gente fala o que é não orgânico, porque eles são lixos que duram, ó, eternidades aí. Eu considero para mim também que a poluição, o lixo, é um dos principais problemas de poluição da nossa região, certo? A gente não tem rios, a gente não tem lagos e a gente não tem uma industrialização que leve a isso. A gente pode ter uma poluição do ar? Pode ter sim. Por quê? Porque aqui tem carros, tá? Tem motos. E esses dois elementos, eles já induzem essa poluição. Já são capazes de formar essa poluição. Vocês acham que a gente tem poluição na Terra? E se a gente tem poluição aqui na Terra, qual seria essa poluição? A gente tem lixão, gente, aqui na cidade de Coité? Eu acho que tem. Nem sei. Vocês não sabem, né? Eu tô lembrando aqui, eu não tô lembrando de nenhum lugar. Apesar que hoje Não tem, professor, acho que tem. deve ter. Apesar que hoje não tem, mas a gente pelo menos não é para ter lixão a céu aberto. É lugar onde simplesmente se joga o lixo e deixa lá. Tá? A gente não pode ter mais isso. Segundo as leis, a gente tem que ter um aterramento sanitário desses lugares. Tá? Bom, basicamente, quando a gente fala de poluição, então, a gente pode falar
de problemas ambientais, a gente pode falar de problemas relacionados às várias características do ambiente. Ao ar, terra, a água, o desmatamento por si só já entra num outro grupo também relacionado, causa um desgastamento e a gente pode considerar como um tipo de poluição, e o acúmulo de lixo também, certo? E com isso, a gente vai precisar trazer para vocês aqui uma lista com alguns desses tipos de poluição e aí alguns efeitos que podem causar. O primeiro que eu vou falar é a poluição atmosférica. E eu quero saber de vocês, gente, o que é que vocês me dão de exemplo de poluição atmosférica? Quais exemplos vocês podem me dar sobre esse tipo de poluição? A fumaça, eu acho que atinge a atmosfera, né? A fumaça, mas fumaça, o que significa essa fumaça? Bora ver quanto vocês estão sabendo de poluição. Aquecimento global conta? O aquecimento global é por conta da poluição? Sim, vai. Efeito direto da ação humana, né? Pesquisas e pesquisas e pesquisas já comprovaram isso. Olha, o maior problema da poluição ambiental é que ela vai causar um efeito que nós chamamos de efeito estufa. É justamente esse efeito que causa o aquecimento global, que foi comentado agora. Tá? E esse efeito estufa, vou dar até aqui, ó. Efeito estufa que é causado pelo gás carbônico ou dióxido de carbono. Ou vocês podem encontrar também o CO2, né? Esse 2 fica embaixo. Professor, Sim. demorou para ligar o computador? Quê? Demorou para ligar o computador. Chegou agora, Fê? Uhum. Tranquilo, cara. Pode ficar em paz aí. Daqui a pouco eu busco seu nome para fazer na chamada. Então, temos o efeito estufa que é causado pelo gás carbônico, tá certo? Só que é o seguinte, esse efeito estufa, a gente sempre vê o efeito estufa como uma coisa negativa, né? A gente ouve falar que efeito estufa vai fazer isso, vai fazer aquilo, aquecimento global, um bocado de coisa ruim. Ele realmente tem essas coisas ruins. Só que ele é muito importante para a gente. O planeta Terra em si, ele tem uma temperatura que é bem equilibrada. E essa temperatura é equilibrada justamente por causa do efeito estufa natural que acontece. Onde ele simplesmente ele ajuda a manter essa temperatura que nós temos aqui. Se a gente está numa temperatura de 20, 30 graus, que é uma temperatura, pelo menos a temperatura média geral, é uma temperatura que é favorável, absurdamente favorável à vida, é porque a gente tem um pequeno efeito do efeito estufa, sabe? Nela. O Sol bate e alguns raios dele, ele entra e fica aqui no nosso planeta. Vê? Deixa eu pegar uma imagem do efeito estufa aqui pra gente. Tá? Então a gente poderia dizer que o efeito estufa ele trabalharia com esse sentido de calma. Os raios batem, eu vou dar o enter aqui. Os raios do Sol batem aqui e simplesmente eles batem e refletem novamente para dentro da Terra. Essa reflexão para dentro da Terra de parte dos raios solares, eles ajudam a manter o nosso planeta numa temperatura adequada. Claro que quando a gente ia dar um acréscimo maior de gás carbônico, das mais diversas formas, ele vira um problema. Por quê? Porque a quantidade de raios que bate e volta é muito maior do que deveria. Só observe que na imagem a gente tem uma certa quantidade de raios que bate e volta, uma quantidade de raios que bate e fica, e uma que bate e vai embora. Então esses raios que batem e vai embora, eles acabam retornando quando a gente tem uma quantidade grande de dióxido de carbono, né? Do gás carbônico no nosso planeta, tá bom? Então isso é um sério problema. Então aqui, ó, o problema do efeito estufa é quando há mais CO2 do que deveria na atmosfera e com isso acontece um aumento de temperatura maior do que o
saudável para o clima do planeta. E aí, claro, né, gente, lugares quando mudam basicamente de temperatura, como a gente viu, mudanças bruscas do meio ambiente levam a uma nova seleção natural. E aí a tendência é que ele gere um extermínio da biodiversidade para formar uma nova, tá? Bom, quando tudo isso acontece, quando a gente tem essa situação de efeito estufa, quando ele é mais que tudo mais que acaba interferindo no clima, a gente chama de aquecimento global, tá? Então, quando a gente fala de efeito estufa, o problema, na verdade, é que ele em excesso, causa o aquecimento global, que esse sim é extremamente perigoso. Quais são os elementos que levam a esse aquecimento global? Bom, basicamente, a gente tem a queima de combustível fóssil, por exemplo, os combustíveis do petróleo, né? Gasolina, diesel e por aí vai, tá? Então essa queima é um dos principais elementos que a gente tem. Claro que a gente tem outros que são clássicos, como os desmatamento, porque eles acabam ampliando a área, o espaço, diminuem a umidade, aumentando a temperatura. Temos a agropecuária, porque a produção de metano pelas vacas é muito maior do que a gente imagina. Então, curiosamente, gente, os puns que as vacas soltam são suficientes para começar o aquecimento global. Porque uma coisa é uma vaca soltando pum, outra coisa é 6 bilhões de vacas soltando pum. Então isso influencia sim também nesse processo, tá? Temos também a extração, como desmatamento, né? Nem vou colocar, tem a extração da madeira e o acúmulo de lixo, tá? Observa que praticamente tudo que a gente vai falar de desmatamento, vai falar de queima de combustível fóssil, né? Vai falar de agropecuária, de lixo, e tudo isso ele acaba relacionando com essa situação aqui, né? Agora, não é só esse tipo de poluição atmosférica que existe, né? Do efeito estufa e do aquecimento global. A gente tem um outro tipo de poluição atmosférica de forma que nós chamamos de chuva ácida. E ela é causada pelo dióxido de nitrogênio, que é o NO2, por exemplo. Tá? Tanto dióxido de nitrogênio quanto dióxido de enxofre, que é o SO2. Esses dois componentes, o que é que eles fazem? Eles tornam o ar poluído e podem também gerar chuva ácida. Bora ver se a gente acha a imagem de chuva ácida aqui. Chuva ácida. Certo? A chuva ácida, gente, o maior problema dela é que esse aqui, gente, geralmente esses tipos de produtos eles vêm de indústrias, tá? Na construção de indústrias. Enquanto esse daqui a gente pode ver que vem da agropecuária, que vem também de indústrias, né? Produção de CO2. O nitrogênio outro, ele vem mais dessa produção. Tá bom, gente? Então a gente tem, ele acaba tornando uma poluída e pode gerar o que nós chamamos de chuva ácida. Eu não achei uma imagem rapidamente sobre essa questão, senão eu botava a imagenzinha aqui pra gente ter esse complemento. Aí, qual é a maior, para vocês, gente, qual é a maior dificuldade de evitar esse tipo de poluição? Por que a gente não consegue evitar esse tipo de poluição, já que nós somos seres humanos tão inteligentes? O que é que vocês acham? Deveria, tipo, tirar todas as indústrias aí. Uhum. Pode falar. Ah, também não tinha. Peraí. As indústrias não deveriam usar aquele filtrinho, que no caso diminui a liberação de gás carbônico? Cara, Senão muita pouca gente usa. assim, a gente tem que tomar cuidado com muita pouca gente usa, que é uma coisa generalista. A gente não sabe quantas pessoas usam, sabe? A gente não sabe quantas indústrias usam. Mas isso ajudaria, com certeza. Deveria ser obrigatório. Em alguns países deve ser obrigatório, inclusive. Tá? Mas essa é uma coisa, são fatores que alguns fatores desses fogem do controle
da legislação dos países, né? Mas o que vocês colocaram está relacionado diretamente. Então, a maior dificuldade de combater esse tipo de poluição é basicamente os interesses econômicos e políticos. Tá? Então, esses são os interesses. Ó, se está mexendo na economia, cara, é um ponto fraco. Está mexendo na política, é um ponto fraco. Certo? Então, são basicamente os motivos que levam à dificuldade desse controle. Vamos ver aqui agora quais são as medidas de combate. Quais são as medidas básicas de combate que a gente pode ter? Quais são as medidas básicas de combate que nós podemos ter em relação a esse tipo de poluição? Bom, entre as básicas, a gente tem que começar a limitar de nível de poluição. Acho que tem o Tratado de Kyoto, né, que fala sobre isso. A gente tem que fazer um monitoramento diário da qualidade do ar, porque isso ajuda a saber quando está poluindo demais, quando está poluindo menos e tentar manter esse controle. Aprender o uso do meio de transporte alternativo, como uma bicicleta da vida, né, que diminui a poluição. E claro, controle e fiscalização de queimadas. Aí, por exemplo, vocês veem como é que é o processo político. Veja o controle e fiscalização de queimadas que a gente está tendo no atual governo. Não que os outros governos tenham sido o milagre da nossa situação, mas a gente está num momento bastante ímpar das questões ambientais. Bora lá, para a gente conseguir terminar. Aumentou 1 grau, não foi? Hã? Aumentou 1 grau só de ações humanas, não foi? Cara, eu não lembro exatamente quando aumentou, porque é o seguinte, a nossa medição ela é uma medição recente, ela tem pouco mais de 100 anos. E sim, isso é recente para uma humanidade com mais de 10 mil anos de história e 2 mil anos de conhecimento. Então a gente tem meio que... é recente essas medidas. Aí a gente não tem como dizer para você eu não tenho como dizer para você o aumento. Recentemente, após a industrialização, né, a Revolução Industrial, essa temperatura com certeza ela aumentou. Só que eu não lembro quanto ela aumentou literalmente. Dá pra gente pesquisar daqui a pouquinho sobre isso. Quando a gente fala de poluição da água, cara, um dos maiores problemas de poluição da água, com certeza, é esgoto. Ou esgoto de casas ou esgoto de fábricas. Uma coisa importante sobre a água que a gente precisa saber é que apenas 2,5% da água do planeta é doce, tá? Doce planeta. Então 2,5% é água doce. E aí o que acontece dessa água doce? Uma pequena porcentagem dessa água doce, aqui a imagem para vocês verem. Uma pequena porcentagem dessa água doce aqui, ela está disponível para a gente. Então observa aqui, ó. Dos 2,5%, calotas polares tem praticamente toda a água doce. Água subterrânea, 29%. Outros, 0,9%. E águas, rios e lagos, que é basicamente o nosso acesso maior, 0,3%. Ou seja, desses 2,5%, menos de 1/3 desses 2,5% é água doce. Que a gente pode utilizar diretamente. Tá? Então daqui vocês imaginam, cara, como é que a gente sobrevive com tão pouca água? E aí as pessoas ainda poluem essa pouca água que tem, cara. Como é que a gente consegue ter essa sobrevida com essa situação? Né? Quais são os principais problemas? É o despejo inadequado do esgoto. Tá? Temos aqui despejo industrial. Aqui é um dos maiores problemas. Indústrias consomem uma quantidade de água absurda para a fabricação dos seus utensílios e tudo mais. Tem um clássico, a eutrofização. Galera, esse termo você já deve ter ouvido em algum momento, em algum jornal, em algum lugar. Eutrofização.
O que significa isso? Eutrofização ali acontece em ambientes aquáticos e é quando você tem um aumento da massa matéria orgânica nesse lugar. Quando você tem um aumento da matéria orgânica, você tem um aumento da proliferação de micro-organismos. E esses micro-organismos em excesso acabam consumindo a água ou o oxigênio, e aí o ambiente ele sofre uma alteração severa do seu ecossistema. Tá? Então, vou descrever aqui, né? É o aumento da concentração de nutrientes num ecossistema aquático, vírgula, levando à alteração de todo o ecossistema. E essa alteração é pela proliferação de micro-organismos. Além disso, nós também vamos ter alguns outros tipos de poluição, muito mais comuns, que é a dos pesticidas. Tá? Os pesticidas eles acabam indo e contaminam lençóis freáticos. Nós também temos aquelas contaminações de fossas mal feitas, fossas próximas de lençóis freáticos de rios, também levam à contaminação. Tá? E aí, o que a gente precisa lembrar? Quando eu falo de pesticidas, novamente, as questões políticas em voga. A gente teve um acréscimo de pesticidas no nível altíssimo, né? A gente teve mais de 200 pesticidas aprovados recentemente na legislação do país. E isso pode gerar sérias consequências, né? Porque a gente está poluindo o nosso ambiente de uma forma ruim. Quando a gente fala de pesticidas, ou fala de agrotóxicos, uma galera está usando hoje o termo que é menos severo, né? Nós temos o termo menos forte, que é o agroquímicos, né? Então, eles tornam esse termo agroquímicos para tirar um pouquinho do peso que é dizer agrotóxicos, que são alimentos tóxicos. Esses agroquímicos eles não deixam de ser agrotóxicos porque eles causam morte dos outros animais através da sua utilização. Então isso é uma coisa tóxica. E aí, claro, a toxicidade ela pode ser diminuída por seres humanos, mas a gente acaba ingerindo uma substância tóxica e que causa a morte de outros seres, certo? Então a gente precisa estar ligado nisso. Bora falar agora do lixo. Ó, gente, eu estou pegando o pezinho rápido porque como é hoje o último dia, a gente fecha esse conteúdo, certo? Para a gente ficar sossegado a partir dos próximos dias. Bom, aqui a gente vai falar sobre os resíduos. E aí, gente, é importante a gente saber que existem a possibilidade de 2 tipos de resíduos produzidos pelo ser humano. A primeira é o resíduo orgânico e a segunda é o resíduo não orgânico. O resíduo orgânico, não orgânico ou inorgânico, tá, gente? O resíduo orgânico, ele é levado para a natureza e como eu digo, ele é absorvido pela própria natureza num período curto de tempo. Já o resíduo não orgânico é aquele resíduo onde não há essa absorção rápida na natureza. E é ele que nós precisamos chamar literalmente de lixo. São aqueles resíduos que levam um determinado tempo para serem degradados no ambiente. Por exemplo, o plástico é um tipo de resíduo que a degradação dele é absurdamente lenta. É tão lenta, gente, tão lenta, que na história da humanidade, o primeiro plástico que foi criado, ele ainda está aí. Em algum lugar, mas ele está, ele não foi degradado. Para vocês verem o processo de degradação do plástico como é lento. Se não me falha a memória, é algo em torno de 400 anos para se degradar. E pode vocês verem como o tanto de plástico que a gente vê no nosso mundo e ele é uma coisa recente. Tá? Bora ver aqui a idade do plástico. Quando foi feito o primeiro plástico? Então, o primeiro plástico ele foi feito em 1907. Ou seja, não tem nem 100 anos. Quer dizer, tem 113 anos. Ele é bem recente e até hoje se tem esses resíduos. Bom, bora lá então trazer as principais características desse tipo de poluição. Olha, primeiramente a gente precisa lembrar que a produção do lixo ela está relacionada com o consumo de bens. Ou seja, carteira, celular, mesa, comida, lanche, todas as coisas, mochila, todas as coisas que a gente compra,
elas são bens. E o lixo está relacionado justamente com isso, com esse consumo excessivo de bens. Esse consumo ele veio surgir e crescer principalmente depois da Revolução Industrial. Então a gente pode dizer que a nossa poluição ela teve um up em aumento dela através da Revolução Industrial, tá? Então pode dizer que a Revolução Industrial ela literalmente mexeu na produção dos resíduos, que no caso a gente vai chamar do lixo, porque simplesmente a gente começou a ensacar tudo. Já perceberam, gente, que tudo que vocês pegam tem saco? Se vocês comprarem um pacote de bolacha mais tradicional, ele vem dentro de um saco e dentro desse pacote tem mais 3 sacos dentro dele. E esse pacote de bolacha você coloca num outro saco para levar para casa? Já percebeu que quando você compra uma mão de bala, 2, 3 reais de bala, as pessoas colocam essas balas dentro de um saco e elas já estão embaladas e você cabe todas na sua mão, por exemplo? Então olha como a produção de resíduos, eles acabam sendo levados pela indústria de alguma forma, né? Pela Revolução Industrial. Então hoje esse consumo, esse tipo de poluição, por exemplo, ele é absurdamente alta e aí a gente está muito intrínseco no ser humano. Gente, vocês compram pão, botam no saco para botar em outro saco o pão, sabe? A gente bota saco demais nas coisas, assim. Tem coisas que a gente pode levar na mão, a gente bota o saco. A pessoa compra um biscoito recheado no supermercado, a pessoa pega o biscoito recheado, bota dentro do saco para sair do supermercado. Você compra uma barra de chocolate, bota dentro do saco para sair de lá com a barra de chocolate dentro do saco. E aí o que acontece? Dependendo da pessoa, né? A pessoa mal pisou no fora do supermercado, já jogou o saco que recebeu no lixo, no chão, abriu o chocolate e vai comer. Então, repensem nessas possibilidades de como é que a gente pode utilizar a nossa poluição, né? Qual é o nosso grau de poluição e como a gente pode descobrir isso. Eu vou até ver um negócio aqui, ó. Pegada ecológica. Teste. Aqui, ó, gente. Eu vou mandar um link para vocês do WWF aqui no chat mesmo. Para vocês fazerem o que nós chamamos de pegada ecológica. Vocês vão responder as questões, gente. E aí vocês vão perceber o quanto tem, quais são a sua pegada ecológica, o quanto é que você acaba consumindo e destruindo da natureza. Vitória, todo mundo é assim, cara. Júlia, todo mundo é assim, viu, velho? Todo mundo tem esses graus de poluição, tá? E a gente precisa aprender a monitorar. Eu gosto dessas aulas porque essas aulas me fazem repensar. Aí a gente pensa, pô, por que a gente não compra essas eco bags que vende no supermercado? Eu até acho que eu vou comprar umas 2, porque eu não me sinto bem com a quantidade de plástico que tem aqui em casa. E simplesmente a gente não consegue consumir eles. Certo? Então comprar uma eco bag, essas de supermercado mesmo, acho que não todo dia vende essas eco bags. Aí compra, bota lá, usa, em vez de ficar produzindo lixo o tempo inteiro. Eu vou até comprar, eu acho que essa aula me serviu de inspiração para isso. Tomar vergonha na cara e gastar esse dinheiro que eu achava que era caro, que não precisava. Mas aí a gente tem um peso bom, né, no final das coisas. Bom, outra coisa importante. A produção de lixo está relacionada diretamente com o desenvolvimento econômico e o poder de consumo. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Lixo nos países. Países que mais produzem lixos. Países que mais produzem lixo. Cadê? Não tô achando não, o gráfico de países que mais produzem lixos. Bom, não achei um gráfico, mas achei um mapinha aqui pra gente dar uma olhadinha, ó. Observe aí, gente. Claro que eu podia pegar uma imagem melhor, né?
Gente, a imagem que eu tenho aqui não é das melhores não, vai ser ela mesmo. Vai ser ela porque aqui é só observar. Dá uma olhadinha aí, ó. Os pontos vermelhos são onde se mais produzem lixos e os pontos claros é onde se menos produz lixo. Observa que os lugares que têm um desenvolvimento econômico mais acentuado, com uma economia mais forte, eles acabam produzindo mais lixos. Por quê? Porque tem um consumo de bens maior. Então, Canadá, Estados Unidos, Europa, aí o Brasil, ele tem uma produção alta de lixo, mas quando você vê para países que têm um desenvolvimento tecnicamente um pouco menor, você pode ver que a produção de lixo ela é menor. A África, então, a África, a produção de lixo é pequenininha, porque o poder econômico da África ele é um dos menores do nosso planeta, né? Está alojado as menores economias. Então, isso gera esse tipo de situação. Sobre o lixo, nós temos que trazer também os tipos de resíduos, tá? Então, a gente tem alguns que a gente pode chamar de tipos de resíduo. Os tipos de resíduo, eles precisam ser descartados de forma diferente. Nós temos, por exemplo, o lixo domiciliar, tá? Temos o lixo industrial, temos o lixo da construção civil, temos o lixo eletrônico e temos o lixo que nós chamamos de lixo hospitalar. Todos esses tipos de lixo aqui, além de todo o processo que a gente está falando, eles também precisam ser descartados de forma adequada. Tá certo, gente? A gente não pode simplesmente descartar de qualquer jeito, em qualquer lugar. Bom? Eu aqui... A minha mãe pega as sacolas para colocar no lixo de casa. Ayla, todas elas fazem isso. Aqui a gente faz isso também. Só que enquanto a gente descarta uma sacola de lixo para botar no lixo, a gente pega uma compra com 15, tá? Então a gente acaba tendo que adquirindo bem mais do que descartando. E aí, tá, se você utiliza, você pode continuar com sacola, mas não seria legal a gente ter menos sacola, não precisar ter esse acúmulo de sacola dentro da nossa casa? Seria bem curioso. Aí, uma outra coisa que a gente fala sobre lixo, que é muito comum. Vocês já ouviram falar dos 3 R's? Hein, gente? Sim, reutilizar. Reutilizar. Reciclar. Reciclar. Reutilizar. Não, eu já falei reutilizar. E aí? São 3 R's, só falaram 2. Eita, que esse povo não tá me lembrando. Tá difícil, né, gente, lembrar? Vamos lá. Os 3 R's é isso daqui, ó. Reduzir, reutilizar e reciclar, tá bom? Só que é o seguinte, eu falei 3 R's, mas hoje as pessoas comentam dos 4 R's, certo? A gente tem que reduzir o lixo que a gente produz. Depois que a gente reduz o lixo, a gente reutiliza aquilo que realmente pode ser utilizado, como por exemplo os sacos lixos que vocês usam os sacos de compras que vocês usam para botar o lixo. Isso é uma reutilização. Você está dando uma nova utilidade ao material que tinha uma utilidade apenas de transportar um material para sua casa. Massa. O terceiro é reciclar. Reciclar é um pouco além das nossas capacidades, porque a gente não consegue fazer o processo de reciclagem, tá? A gente apenas consegue reutilizar. Reciclagem costuma ser feita por indústrias. Quando eu falo dos 4 R's, é porque, além desses que a gente acabou de falar, então, além do reduzir, além do reutilizar e além do reciclar, ou seja, além desses Rzinhos que a gente conhece aqui, a gente tem outro que é interessante, que a gente tem que falar que se chama repensar. O repensar, ele traz a ideia de que
você pensar se realmente você precisa daquele produto, se você precisa consumir aquele item. Então a gente repensa essa possibilidade. Será que eu realmente preciso comprar isso? Será que eu preciso levar essa sacola de plástico quando eu vou no supermercado? Quando eu saio do supermercado? Será que eu preciso realmente comprar esse celular novo? Será que eu preciso realmente trocar a minha caneta que está funcionando direitinho só porque aquela é mais bonitinha e brilha no escuro? São essas coisinhas que a gente repensa, tá? Inclusive, eu sou adepto de um conceito que eu estou trabalhando em mim, já melhorei muito, já reduzi muito as minhas coisas, já repenso muito antes de comprar, que é a ideia do minimalismo, tá, gente? Eu sou um adepto do minimalismo, estudei, conheço, acho muito válido esse tipo de conhecimento e recomendo que vocês pesquisem sobre esse tema, minimalismo. Inclusive, para introduzir vocês nesse mundo, na Netflix, tem um documentário que se chama Minimalist, que fala do minimalismo. Claro que ali é uma galera que trata o minimalismo de uma forma absurdamente além da capacidade da gente. Para vocês terem noção, tem pessoas que praticam minimalismo que conseguem ter todos os seus bens dentro de uma mochila. Tá? Todos os bens dela tá tudo dentro de uma mochila. Tudo. Por quê? Porque pensa comigo aqui. Pensa comigo aqui. Eu, Matheus. Eu preciso desse negocinho aqui para guardar clipe? Não. Tá? Eu preciso desses bonequinhos que eu tenho aqui? Não. Eu consigo viver sem eles? Consigo. Então, se eu reduzir esse material, eu reduzo minha poluição, minha pegada ecológica, por exemplo. Tá bom? É essas coisas que a gente vai falando, que a gente vai relacionando com o minimalismo. Gente, para fechar, temos o desmatamento. E o de cá, infelizmente, eu vou ter que fazer a toque de caixa, porque a gente tem apenas 4 minutinhos de aula. Então, bora lá. Quando a gente fala de desmatamento, o que é que causa o desmatamento? Eu vou falar o que causa e quais as consequências do desmatamento. Bom, o que é que causa, basicamente, é a extração de madeira para carvoaria. Ou seja, você tira a madeira para queimar, para formar carvão. Para carvoaria. E, a princípio, né? São 2 exemplos. E fabricação de móveis. São 2 formas do qual a gente usa a extração da madeira. A gente faz isso também para expansão da agricultura, quando a pessoa quer aumentar o seu espaço de plantio, ou para agropecuária, quando a pessoa quer aumentar o seu espaço para ter mais animais nesse processo de produção, né, de carne. Temos também um dos motivos, expansão de áreas urbanas e, por último, a gente tem através da extração de minérios. Sim? Queimadas também conta como desmatamento, né? Sim, queimadas, porque assim, a gente, é muito comum nesse processo de queimadas elas acontecerem primeiramente para a expansão da agricultura e da agropecuária. Lembra que tem pessoas que queimam realmente os lugares para poder facilitar a extração do material, principalmente para a agropecuária? Acontece isso sim, bem lembrado, tá? Então a gente fala que o desmatamento ele pode acontecer pela extração ou pela queimada. Muito, muito bem lembrado, viu? Eu tinha me esquecido disso. Eu ia me passar, eu falei de queimadas tantas vezes agora, ia me passar. Tá? Então esses são os motivos. Tá. E quais são as consequências desse tipo de ato? O que é que a gente pode sentir na nossa pele quando há o desmatamento? Entre as consequências mais claras, o que é que a gente vai ter? Primeiramente, a diminuição e perda da biodiversidade. Tá? Essa é a primeira ação ruim que vai acontecer quando tem uma queimada. Certo? A gente, além disso, tem o que nós chamamos de queimada não, né? Desmatamento. Temos a erosão dos solos. Quando a gente vê em Salvador, por exemplo, as pessoas que já andam com frequência lá, vocês já viram que tem alguns lugares que as pessoas colocam lonas. Salvador é uma região muito íngreme, né? Tem muita subida e descida. Esses lugares que tem lonas, essas lonas é para evitar essa erosão dos solos. Porque naquele lugar, a vegetação já foi retirada e essa vegetação ela deixa o solo fixo. Se a chuva bate nela, ela não tira a terra. Agora, se você tirou a vegetação, simplesmente a terra ela fica solta. E aí pode sim ter os deslizamentos, né? Essa erosão do solo. Também temos como consequência a mudança no regimento de
chuvas. No regime de chuvas é melhor, né? No regime de chuvas. Ou seja, isso pode fazer com que a quantidade de chuvas na nossa região... Cadê meu mouse? Ele literalmente diminua consideravelmente, tá? Então a gente tem isso. A gente tem também, além da mudança de chuvas... Tá terminando, tá, gente? A gente tem a desertificação, tá? Temos riscos de extinção de espécies endêmicas. Vocês sabem o que são espécies endêmicas, gente? Vocês sabem o que são espécies endêmicas? Não. Espécies endêmicas são as espécies que vivem em um determinado ambiente. Ele só vive nesse lugar, nessa região. Então, uma espécie endêmica é uma espécie que a gente só encontra no lugar. Por exemplo, a gente pode dizer que a caatinga, a espécie endêmica da caatinga é o cacto. Tá? Uma espécie dessa região. Bom, e claro, por último, assoreamento de rios e lagos. Como assim assoreamento? Se o desmatamento acontece em regiões próximas a rios e lagos, elas podem literalmente diminuir a profundidade, porque a terra que estava nas encostas desses rios e lagos, ela simplesmente vai entrar nesses rios e vão diminuir. Se ele tinha 10 metros de profundidade, com o passar do tempo ele vai ter 5, 4, e aí pode diminuir ao ponto de simplesmente o rio ser extinto. Então pode acontecer isso também, tá bom? Olha, gente, aqui é um resumão de todos os conteúdos que a gente tem sobre soluções de problemas ambientais. Eu aconselho que vocês façam uma leiturazinha para complementar do livro de vocês. E finalizando esse ponto aqui, o que é que a gente vai fazer? Eu vou mandar para vocês lá no grupo a listinha das questões do último capítulo, tá? Então são as questões da página 574 e 575, tá certo? Vou mandar para vocês fazerem. Lá no livro de vocês tem uma parte que fala sobre os reciclados, aí fala das cores, né? Azul para papel, vermelho para plástico, amarelo para metal, verde para vidro, e traz um tempo de processo de decomposição de alguns dos materiais. Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha e façam a leitura dessa parte para a gente ter o conteúdo completo para vocês. Tá bom, gente? No mais, é isso. A gente vai encerrar a gravação aqui.